Olá, eu sou o Marcos. Eu sou a Noni. Eu sou o Luiz Felipe. E você está escutando Depois das 19. Olá, ouvintes! Mais uma semana, mais um Depois das 19 e mais um bloco de notícias. Final de ano chegando e já temos novidades sobre o samba enredos das escolas de samba para 2019. E no Rio de Janeiro, a Mangueira escolheu homenagear Marielle Franco com o tema História que a História Não Conta. Tomás Miranda, um dos compositores, disse que servirá em memória de Marielle e Anderson. E entre os dias 12 e 17 de outubro, ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia mais um COPENE, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, quando reuniu cerca de 4.000 pesquisadores de diferentes países. Infelizmente, nem tudo são flores. Durante o evento, banheiros da universidade tiveram suas portas escritas com frases de ataque a negros e às negras. Também tivemos relatos de participantes do encontro sendo perseguidos e ameaçados. Mais uma notícia: cantores de rap produzem manifesto a favor da democracia. O novo vídeo do Criolo, Emicida, Tássia Reis, Drica Barbosa e vários outros, intitulado Rap pela Democracia, fazem uma crítica ao autoritarismo presente em algumas candidaturas à presidência. Na apresentação, os cantores falam da característica combativa do estilo musical e sua origem contra o sistema. Esse foi mais um bloco de notícias e agora vamos ao bloco principal. Olá, estamos aqui de volta, agora com a trupe completa, gravando novamente juntos. Senti falta de vocês, gente. Eu também. Muita falta de você, Noni. Obrigada, gente. Saudades. E hoje a gente está aqui para gravar sobre o comentário A Questão Racial da Ditadura à Democracia. No programa de hoje, você vai conhecer a história do movimento negro a partir da década de 70. Como foi a luta contra o racismo durante a ditadura? E no período democrático, quais são os desafios da população negra? Agora, no Caminhos da Reportagem. Eu não acho que seja considerar que tudo que ocorreu em 64 volte a acontecer, mas assim, é importante que traga, né, informação para os nossos ouvintes sobre ditadura, sobre a questão da luta racial em meio a um fascismo, a um momento em que todas as ideias revolucionárias e de combate eram reprimidas, né? Então acho que é importante a gente falar sobre isso neste momento em específico. Principalmente porque as coisas estão no início de acontecer por uma falta de conhecimento ou por causa de que, porque as pessoas elas conhecem, mas elas estão negligenciando o conhecimento. E quando a gente fala negligenciando o conhecimento, eu fico muito pensativa porque elas estão relativizando de quem vem esse conhecimento. Porque é uma coisa que a gente estava conversando no grupo do Depois das 19, e aí o Marcos me fez refletir. Porque se esse conhecimento tivesse vindo de pessoas não negras, talvez ele fosse mais valorizado, mais valorado. Mas como veio de pessoas negras que sofrem isso há muito tempo, ele está relativizado. É a coisa que chamam hoje de vitimização, de mimimi. Então é por isso que é muito importante a gente falar o que aconteceu no período anterior, o que pode acontecer agora e por que a gente está nessa preocupação tão grande. Eu acho que não é querendo desconsiderar tudo que o povo negro passou no período colonial, período de escravização. Acho que o maior pro povo africano que poderia ter acontecido foi aquele período de colonização, mas a gente tem que contextualizar no momento presente também que nós estamos, que é uma iminência, um vislumbre de um governo ditatorial, fascista. Qual é a nossa participação como negros, assim, como corpos políticos, e esse corpo político negro, o que significa estando neste contexto? Só contextualizar aqui. A gente não está falando que, por nós sermos negros, a gente tem a obrigação de sair às ruas militando, apanhando de policial, comprando. A gente não está falando isso em hipótese alguma. Uma coisa que é muito importante
importante a gente ter em mente é que se a gente sobreviver a esse período já é um ato grande de militância. Preservar minha saúde mental já é um ato de militância poderoso, como dizem as pessoas. Então a gente não está trazendo aqui uma reflexão para você que a gente quer que todo mundo saia às ruas e dê a cara a tapa. A gente não está falando isso. A gente quer explicar aqui o pouco que a gente sabe sobre a história e o que aconteceu. Para iniciarmos o programa, eu vou fazer uma breve sinopse do documentário. Foi uma reportagem feita pela Débora Brito para a TV Brasil. E esse documentário vai falar da trajetória de negros na militância anti-ditadura e também na militância da agenda preta que aconteceu durante a época da ditadura e vai até os tempos atuais, até pós-constituinte e governo democrático. Aqui a gente vai se focar muito mais no período ditatorial. O documentário ele passa por diversas figuras importantes até hoje, né, como a Elza Soares, Abdias Nascimento, e fala também de vários movimentos da cultura negra, assim, como o Ilê, lá na Bahia, e fala também muito sobre o MNU, que foi o movimento negro mais importante durante aquele período, que até hoje reverbera, né, toda a sua luta, assim, é muito importante até os dias de hoje, assim. Ele chega até nos tempos atuais no Reage, que também é um outro movimento negro, uma característica mais pan-africanista, e que vai ter um impacto também ali na Bahia, e hoje os desdobramentos para onde ele vai, né. E o documentário começa falando do final da década de 60 com a figura do Dom Philó, que ele fala que no Rio de Janeiro tinha toda uma cultura do movimento soul, que é assim que eles denominavam, né, que eles ansiavam por uma identidade negra. Era uma época que tinha o James Brown bombando, o James Brown tinha vindo ao Brasil fazer um show, isso acabou influenciando fortemente a população negra ali do Rio de Janeiro, com aquele visual funk, e eles começaram a produzir os bailes black, e nesses bailes blacks eles também tinham as noites do Shaft, que tem até um filme que é uma regravação com Samuel Jackson, fizeram. É o Shaft, aquele é um policial, todo, é o Shaft. É um filme aí, acho que início dos anos 2000, mas que tinha uma versão anterior, da década de 60, final de 50. Então eles produziam essas noites do Shaft. E durante esses bailes blacks, eles exibiam slides com figuras, com fotos, bandeiras negras, da questão do Black Power americano, da inspiração de Angela Davis, do próprio James Brown. Várias figuras ficavam passando nos slides enquanto aconteciam os bailes, com as músicas e com a dança, né? E quando eles apresentavam os slides, o Dom Philó falava que era uma forma de trabalhar a autoestima e desenvolver a consciência racial das pessoas que estavam ali participando, né? Tornar algo político, não meramente aqui a música. A música também era política, para além da questão musical, dela ter um significado político, de estrutural, fundante dessa sociedade, de como o corpo negro está ali naquela sociedade, né? O negro viver é um ato político. E essa questão de representatividade, ela não vem de meia década para cá. Essa questão de representatividade, ela vem desde os tempos da ditadura. Eu ouso dizer que ela vem mesmo desde antes, desde o tempo de pós-escravidão ou até mesmo desde o tempo da escravidão. Ela é uma questão muito forte. Tem uma frase da música de Lincoln que eu acho muito forte, que fala assim: preto é chave, abram os portões. E aí você vê, lá atrás, pretos eles foram chave e abriram os portões para que hoje a gente tivesse voz para estar falando sobre os pretos na ditadura, para que a gente tivesse voz para assumir nosso cabelo afro, para que a gente tivesse voz para entender que arte é sim um ato político e que a gente tem que se posicionar sim enquanto pessoas que tá na arte, seja cantando, seja atuando, seja fazendo podcast, seja fazendo qualquer movimentação em que a gente esteja em posição, que pessoas escutem a gente. Então, assim, eles abriram portas pra gente, e você vê, Elza Soares se negar a cantar em determinado lugar, porque aquele lugar não aceitava negros, e ela fala assim, chama aí quem organiza, e fala que Elza Soares não vai cantar por causa que aqui não aceita negros, e eu acho isso muito importante, porque hoje pessoas, elas se negam a simplesmente falar, não que a gente queira, e tem frases soltas que você pode usar, e isso eu concordo, você não precisa falar em quem você vai votar, mas eu acho que você precisa sim ter um posicionamento empático, e isso é muito importante, porque isso revela a sua humanidade diante de você estar à frente de determinada comunidade, você estar à frente de determinado grupo de pessoas, isso é muito importante, vai além de você ser artista ou não, vai determina e mostra a sua humanidade, e aí Elza Soares já faz isso lá em, sei lá, 1960 e 70, isso foi muito importante, então pretos são chave e abriram os portões sim. Nesse momento também surge Os Alquimistas Estão Chegando, né, do Jorge Ben, que foi assim, muito aclamado justamente por esse movimento soul, bem nos anos 70 ali, e eu acredito bastante que quando ele fala ali dos Alquimistas Estão Chegando, ele tá falando justamente do poder da cultura negra, assim, os alquimistas, então, seriam a gente ali, o povo negro naquele momento tá chegando e vai produzir, a cultura vai chegar para combater ali também
a ditadura, né? E é igual ali faziam vários outros artistas do MPB, de trocar palavras, de fazer brincadeirinhas ali. Os alquimistas, pra mim, é isso. Os alquimistas é o povo negro que estava chegando com a sua cultura transformadora. Ao mesmo tempo que tinha o Jorge Ben, a municipalidade dele, toda a politização dele, ao mesmo tempo que tinha movimentos ou no Rio de Janeiro, na Bahia, estava acontecendo em 74, a galera preta se comunicando principalmente através do tambor. Que aí vem o surgimento do Ilê Aie, que nasceu no Liberdade, que é o bairro com a maior população negra de Salvador, coincidentemente. Foi criado pelo Apolônio e pelo vovô do Ilê, e que foi um bloco muito perseguido pela polícia. Quando ele teve o primeiro desfile do Ilê, ele foi acompanhado pela polícia, em 74, então já estava num regime ditatorial, e o vovô do Ilê, ele até comenta no documentário que a ideia inicial era que o bloco se chamaria Black Power, mas pela mãe dele ter chegado e falar, tem certeza, toma cuidado, olha esse nome, Black Power, poder negro, isso vai soar como uma afronte, e o regime não quer nada que exalte uma cultura negra, né? Tem que ser sempre uma tal brasilidade universal. E a gente sabe que quando fala que exaltar a brasilidade é negar a parte indígena e a parte negra. Exaltar a brasilidade naquele período, a gente afirma que agora também é exaltar sempre a parte branca da questão. E ele também fala que aí foi um policial federal que era amigo dele, vizinho, que falou, deu conselho pro vovô de lei, acho que esse nome Black Power vai pegar complicado para vocês, eu acho que é bom vocês não usarem esse nome. E foi aí que, através de uma pesquisa, com termos do Yorubá, aí surgiu o Ilê Aie, né? Ao mesmo tempo, tem uma discussão de como a esquerda branca via, por exemplo, o movimento Soul do Rio de Janeiro, e eles falavam que isso era uma valorização do americanismo, e por isso eles não aceitavam esse movimento negro. Falavam que vocês estão vendo muito Estados Unidos, e estão copiando isso para vocês, e a gente não aceita isso. Isso a esquerda falava, né? A esquerda branca. Mas a gente só, talvez sendo um pouco redundante. Olha o cenário. James Brown tinha vindo pra cá, tava num período em que a gente, mais do que nunca, talvez, a gente tava, entre aspas, livre pra buscar referências, e a gente queria referências negras. A gente tinha que buscar alguma fonte pra beber. A gente, pouco tempo, tinha saído de um período escravocrata, e a gente não tinha uma fonte certa para beber. Aí a gente vem, o que tinham dado pra gente era isso, era o movimento Pantera Negra, era o soul, era uma dança, era um tipo de musical. Então, nada mais óbvio do que a gente tentar beber um pouco daquilo e tentar abrasileirar aquilo. Óbvio que iam apontar o dedo na cara dos negros e falar que a gente estava tentando imitar. Mas eu não vejo como tentar imitar. Eu vejo aquilo como uma busca, talvez, desesperada de referência. Eu vejo que não é nenhuma questão. Né? Oi? Tá cortando, né? Não adianta. Não, tá sim. Quando eu falo... Dá pra falar. Tá, calma aí, pausa. Porque eu tenho 8% só de bateria, agora que eu vi. Eu vou desligar a minha câmera. Tá bom. Tá? Liga a nossa também? Tanto faz pra mim. Então. É só a minha mesmo, porque aí gasta mais bateria, né? Tá bom. Mas foi mal, eu te cortei. Não, pode falar. Você vai conseguir inserir depois nesse... Uhum. Eu só ia falar que é importante, né, como a gente aqui dentro não conseguia produzir, não que não conseguia produzir nenhuma cultura, mas assim, a identidade brasileira negra era recusada, então, da onde que a gente ia beber, onde que a gente ia buscar essa identidade cultural negra que estava acontecendo nos Estados Unidos? Lá, de uma forma ou de outra, eles conseguiam produzir algo, né? Eu não sei se eu caracterizaria essa nossa necessidade de busca cultural como o imperialismo, da mesma forma que o branco busca, sei lá, a Disney, por exemplo. É totalmente o contrário disso, sabe? Ou busca até Marx, né? Exatamente. Porque, assim, são duas histórias completamente diferentes. O povo branco sempre teve acesso à Europa, a sua cultura, e o povo negro sempre foi negado a isso. Então, querer dizer que nós estamos imitando o imperialismo quando a gente nunca teve uma fonte para beber, não é isso. Nós estamos nos inspirando. E é totalmente diferente uma coisa com a outra. Aí ter o dedo apontado na nossa cara é tentar desviar o nosso foco, eu vejo tentar desviar o nosso foco para uma luta que é nossa. E aí o que acontece? Vem o branco se inserindo naquela esquerda. É por isso que Sueli Carneiro fala, entre direita e esquerda, ninguém me representa porque eu continuo sendo mulher negra. E aqui eu ouso, Sueli, me perdoe, eu ouso tirar o gênero da questão e falo, entre direita e esquerda, eu sou uma pessoa negra. Nenhum me representa. Por causa disso. É historicamente falando. Eu acho que assim, essa questão de se reconhecer no negro norte-americano é uma questão da diáspora negra. Assim, muitas vezes eu consigo me identificar em alguns elementos
do norte-americano, por exemplo, se a gente pensar o rap, em toda a diáspora africana, no mundo todo, o rap está presente. Por quê? Porque tem uma carga ali africana, um elemento jamaicano. Antepassado africano, então a gente acaba se reconhecendo. Quando tem um reconhecimento, uma busca no movimento soul, no soul norte-americano, é o que ocorre uma identificação ali, sabe? A gente tem as nossas próprias particularidades como afro-brasileiros, mas a gente consegue ter uma identificação. Quando a gente olha o irmão e a irmã da diáspora, a gente consegue se ver, até porque a gente não sabe de onde a gente vem no nosso antepassado, né? A gente tá perdido as nossas referências, então a gente tenta buscar. E claro, não é que toda questão que é desenvolvida ali nos Estados Unidos vai servir aqui no Brasil. Claramente a gente tem que fazer uma contextualização, a gente tem que fazer uma crítica sobre aquilo que a gente está buscando. Mas ainda com essa contextualização, a gente se reconhece em outros pontos, a gente consegue se identificar. Não é que a gente vai pegar loucamente, cegamente, ignorantemente. Não, a gente está buscando essas referências, assim como eles buscam também a referência em nós, porque a gente acaba se encontrando como os filhos da diáspora. E aí é mais uma vez que você vê que subestima a nossa capacidade intelectual, porque a gente está buscando essas referências para desenvolver uma consciência racial. Entendeu? Mas aí, é claro, a gente precisa mais uma vez de uma legitimidade de uma pessoa não negra para a gente desenvolver uma consciência racial que pertence unicamente a nós que sofremos uma diáspora outrora nos imposta. Que porra é essa que está acontecendo? Entendeu? A gente está falando aqui de uma consciência racial que a gente tem que aos poucos ir montando, aos poucos ir estudando, aos poucos ir entendendo o que está acontecendo, porque não é assim de uma hora para outra que a gente vai desconstruir para construir. E a gente não está aqui implorando por uma ajuda de uma pessoa estranha à nossa diáspora. A gente está aqui se inspirando a pessoas que sofreram a mesma diáspora que nós. Aí a gente vai aceitar que uma pessoa meta o bedelho e acuse lá na época a gente de imperialismo. Isso é totalmente injusto. Exato. Ao mesmo tempo acontecia algumas divergências entre os diferentes movimentos negros, entre os diferentes grupos negros, né? O MNO tinha uma discordância sobre o Ilealê, que o Ilealê se utilizava da cultura, né? E o MNU não, o MNU queria trazer uma discussão política institucional, e a gente começa a ver que existem diferentes grupos negros, diferentes vertentes. A gente não é um bloco único. São diferentes correntes que muitas vezes acabam se encontrando, se cruzando as suas pautas. Mas são diferentes visões de como se aplicar essa agenda preta. No entanto, que o MNU discutia isso, era crítico à forma que o Ilealê trabalhava a agenda preta, só que no futuro, essa maneira de trabalhar do Ilealê acaba influenciando o MNU, e o MNU consegue reconhecer que a cultura também é importante, o trabalho cultural, a valorização da cultura preta. Né? Luiz? Eu tô aqui ainda. Tá, porque você tinha acabado assim. Nessa mesma época, na década de 70, havia o batalhão de carga da Polícia do Exército. À medida que os bailes black iam crescendo, aumentava a repressão da polícia sobre eles, da polícia, e essa polícia que acaba representando o Estado, não está ali pelo povo, está ali pelo Estado, né? Porque a ideia é justamente isso, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, eles estão crescendo, não é só um baile black que está crescendo em quantidade, as pessoas estão se mostrando mais, tem mais preto surgindo nessa sociedade, calma lá. Eu acho que preto e politizado, peraí, essas pessoas estão começando a assumir esse blackzinho aí, calma lá, olha só a preocupação deles lá na antiguidade, né? Lá atrás, décadas atrás, calma lá, cara, isso é perigoso. E à medida que esses grupos iam crescendo, como a Noni falou, ia acabando surgindo um medo nessa sociedade branca, ditatorial, né? Não vamos esquecer do haitianismo, que no processo de abolição, a Revolução Haitiana influenciou o processo de abolição, que teve muito branco aqui com medo do impacto que o haitianismo desencadeasse aqui no Brasil, uma série de rebeliões pretas que já estavam acontecendo poderiam aumentar. E só para contextualizar, lá nos Estados Unidos estava acontecendo uma coisinha que talvez vocês estejam ouvindo falar por agora. Quem não sabe o que é, eu acho que vale a pena uma pesquisa. KKK. Sabe o que é isso, mano? Que nome? Não sei, talvez você saiba o que é isso, Luiz? KKK. Pode explicar aí pro pessoal, às vezes eles... Eu não quero me dar o trabalho de explicar. Você sabe o que é? É alguém que fala que se assemelha a alguém aí. KKK. Fica aí então como trabalho de casa. Pesquisa aí vocês. Só para vocês terem... só para contextualizar. KKK. E aí, sim, aí a repressão se abate sobre a questão administrativa das equipes,
questão financeira, de como se compra ingresso, como é que se cobra. O movimento chegou a fazer sucesso na mídia, até perder espaço para a moda da discoteca. E aí vão amordaçando, apertando, até o momento que tornam essas equipes inviáveis quase. E aí morre esse movimento, ele é espremido mesmo. Então, à medida que os grupos pretos iam crescendo, a repressão ia aumentar. Só que muitas vezes a polícia chegava fazendo prisões deliberadas, sem motivo algum. Só que esses grupos iam crescendo e acabou ficando muito evidente que a motivação dessas prisões era por questão racial. Então, os próprios grupos policiais estavam, à medida que a gente estiver aprendendo que esses grupos estão crescendo, vai ficar muito evidente, vai pegar mal pra gente. Então eles acabaram arranjando outras formas de reprimir esses grupos, que vão pensar, como o Fanon falava, o racismo não é estanque, o racismo vai se adaptando aos tempos também. Então o que eles faziam? Eles começaram a reprimir a questão dos ingressos, limitando o número de ingressos, obrigando os organizadores do baile a aumentar o valor dos ingressos, e com isso os bailes blacks foram diminuindo. Vale lembrar que poucos anos atrás, isso foi no governo Vargas, se não estou equivocada, foi quando eles tiveram uma brilhante ideia de clarear a população brasileira, trazendo imigrantes brancos, trazendo italianos, trazendo asiáticos, que a gente sabe que não é brancos, mas enfim, trazendo essas pessoas para cá, para dar uma clareadinha, né, na população brasileira. Falhou, entre aspas, isso, e aí o plano continuou, cada vez mais tentar clarear a população brasileira. A gente sabe que esse plano, ele deu uma falhada, porque hoje nós somos 54% da população. Não é crise, é plano, tá? A gente não tá vendo uma crise hoje, a gente tá vivendo consequências de um plano que ele foi calculado lá atrás, antes de 1930, e a gente vive consequências dele até hoje. Teve toda essa expressão que o Marx falou, policial teve, mas antes dessa violência policial e desde a abolição da escravatura até esse momento de 64 do golpe militar, teve um períodozinho que eles trouxeram em navios, não pessoas escravizadas, mas eles convidaram pessoas europeias, brancas, para tentar clarear a população. Desde a década de 30, que ocorreu uma atuação repressiva, né, as associações ali, afrodescendentes e tal, sustentada por uma visão policial que classificava essas associações como introdutórias da questão racial no Brasil. E aí, a partir disso, poderia gerar conflitos, desestabilizavam a democracia racial brasileira. Ou seja, que ia desestabilizar a sociedade brasileira do bem ali. O cidadão do bem seria desestabilizado por conta das associações afrodescendentes. Isso lá em 1930. E um ponto para passar dessa questão do movimento Soul, porque a gente tem que lembrar que se alguém está perdendo é porque muito provavelmente alguém está ganhando. À medida que iam perseguindo os bailes black, a discoteca estava ganhando espaço. Então, a gente canta as frenéticas e outros grupos, mas esses grupos também acabaram ganhando espaço em detrimento dos grupos negros perderem espaço. Eu acho engraçado, né? E assim, a gente estava imitando o Soul lá dos Estados Unidos, a discoteca estava imitando de onde? Não era dos Estados Unidos, não era de onde, pelo amor de Deus, gente? É uma palhaçada essas coisas que a gente escuta, né, meu Deus? Mas enfim, continua. E ali na década de 70 também aparecem duas figuras, como a Mari Pereira e o Heraldo Costa, que eles falam do samba enredo do carnaval, que eles acabam, digamos, despolitizando. O Heraldo até fala que o Salgueiro acabou sendo uma fonte ali, sempre contestando, porque à medida que aumentando a repressão, e acabou a repressão também indo pro carnaval. Então acabava chamando a atenção de estrangeiros, brancos, cada vez mais vindo pro Brasil, querendo conhecer o samba, o que é o samba. Então o que foi imposto pelo regime é justamente esse embranquecimento dos sambas enredos. Muitas vezes se falava do histórico negro na cultura brasileira, da influência africana, mas não tocava no racismo. E é bem aí que a gente toca num ponto crucial, né? Não crucial, mas um ponto bem interessante, que trazia os brancos para ver, falava-se da cultura africana, e aí a gente via a hipersexualização da mulher negra, porque a mulher negra é bonita para colocar pelada sambando, para atrair o turista branco para vir, e desculpa a expressão, comer a mulher negra, porque ela é uma forma de turismo sexual, mas nada mais além disso. Olha só como é sujo toda essa questão. Vai muito além do que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente estuda. Quando a gente vai tocar em pontos mais sensíveis, a gente se enoja, né? Ao mesmo tempo, aí a pesquisadora Ana Flávia Pinto vai falar que, enquanto o samba estava sofrendo essa repressão, o teatro
a imprensa e a literatura eram palcos de mais contestação. E aí surgiu, por exemplo, o jornal Tição, que era um jornal negro, em 78, surgiu ali em Porto Alegre, e a gente tem o depoimento da Janice, que foi uma das criadoras, que ela fala que o Tição tinha uma perseguição, e até o momento um policial chegou na casa dela, numa das reuniões que eles estavam tendo, mas ele era subestimado, o jornal preto, porque eles falavam, ele é preto, é burro, não tem capacidade de alguma coisa. Então, você vê, tem um ponto em que o preto é visto como um mal maior, então tem que ser expurgado, ao mesmo tempo tem aquela subestimação do negro, que é o local de inferior que é colocado. Esse Tição é um coletivo de jornalistas e que, assim, tipo assim, a gente não tem oportunidade de não fazer a gente mesmo. Então, eles foram lá, fizeram e conseguiram ter um pouco de voz dentro. E é interessante que foi no Sul, né? Geralmente no Sul a gente sabe que é uma região bem racista. Aí, então, em 78 acontece duas fatalidades. O Robson da Luz, um rapaz de 22 anos, que foi acusado injustamente de roubar algumas frutas de um feirante, e o Milton, que era um operário sindicalista. E mais de 10 anos depois, já na democracia, os acusados da morte de Robson foram condenados a 12 anos de prisão e perderam seus cargos na polícia. Se errou, podia estar preso. Não sou contra o castigo, mas não matar. Na época, a morte de Robson causou comoção entre os militantes negros, que realizaram um ato público contra a violência e o racismo em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. A manifestação marcava o início do movimento negro unificado. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não com uma canção. Isso desencadeou um protesto em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, que mobilizou 12 mil pessoas. E olha que essa mobilização foi feita durante o período de AI-5 e proibia qualquer tipo de mobilização ou protesto popular. E os pretos mesmo assim foram lá. E ali foi uma das bases de criação do MNO. Foi um dos eventos motivadores do MNO, que aí no documentário vai aparecer figuras como o Milton, Iero Ferreira e o Rafael Pinto, que estavam ali da criação do MNO. O MNO não era só um local de mobilização, também era organizado. A gente tem que fazer uma diferenciação entre mobilização e organização. Alguém que fala isso é o Kwame Turão. Ele fala, mobilização é a capacidade pontual que você faz de motivar as pessoas de fazerem algo, vamos uma passeata, vamos fazer algum evento pontual. Capacidade organizativa, a organização é algo mais duradouro. É um planejamento a longo prazo para modificação social. O Kwame Turão até fala assim, o Malcolm X do Luther King. O Luther King era um grande mobilizador, mas ele não era um organizador. Enquanto isso, o Malcolm X era um grande organizador, porque por onde ele passava, ele deixava uma mesquita, na época que ele era do Islã, né? Ele deixava uma mesquita, deixava algum núcleo de organização preta. E o MNO também tinha uma proposta organizativa, ele tinha um programa de combate ao racismo, ele estava lá fazendo as reivindicações, acabou influenciando outros lugares do país a também ter o seu próprio núcleo de movimento negro, que aí no Recife vai surgir com a Inaldei, que é uma das criadoras do MNO de Recife, vai tratar as questões ali daquele estado, e ao mesmo tempo que outras organizações vão surgindo, como o Negro, a IPCN, e o que se acaba pensando naquele momento era que é necessário que essas diferentes organizações precisavam se unir, e o que acaba desencadeando uma união ali, um alinhamento entre os diferentes coletivos. Só que aí tinha uma questão, como eu havia mencionado, o MNO, uma das pautas dele era um programa de combate ao racismo, além de várias outras pautas, né? Só que como é que num estado que nega o racismo, como é que você vai combater o racismo se o estado não reconhece? Não precisa combater uma coisa que não existe, né? Aí que eles falam, a gente estava fudido, porque a gente não poderia evidenciar o racismo, porque a gente estava discutindo diretamente com a concepção do Estado. O governo ditatorial preservava uma questão de brasilidade, como a gente já mencionou anteriormente, que essa brasilidade, na verdade, é um embranquecimento de qualquer tipo de alguma referência cultural que não seja não branca. Eles sofreram várias repressões por causa disso, perseguições e tudo mais. E até tem um outro autor que também fala, o Antônio Barbalho faz toda essa documentação de como foi esses processos de embranquecimento e de falar de que a gente precisa trazer uma brasilidade, mas que na verdade é um adequamento de expressões não brancas. Então ali que começa um dos elementos fundantes que já tinha começado antes, em 30, mas vai se intensificar essa ideia da democracia
democracia racial. A ideia de que somos todos iguais e não existe nenhum tipo de diferenciação racial. Isso também vai afetar novamente a esquerda, que se coloca como afetada, porque quando a militância negra vai querer discutir, olha, nós somos afetados pelo fato de sermos negros, ao mesmo tempo que a direita se recusa a aceitar, pela essa questão da brasilidade, não temos diferenciação racial, a esquerda branca vai falar, não, vocês não podem trazer essa pauta porque vocês estão se dissociando de um mal maior, que é a separação da classe trabalhadora. Vocês estão dividindo a classe trabalhadora, então vocês não têm que trazer essa questão de racialidade, vocês não têm que trazer a negritude, vocês não têm que trazer o racismo para ser discutido, porque nós somos todos trabalhadores e somos afetados por isso, e não por outra coisa mais. Ou seja, falou que somos todos humanos, só que com palavras diferentes para soar talvez melhor aos ouvidos. Só que não. Então, o que os negros da militância vão falar nesse momento é que sim, eles passam por um controle por serem negros, não apenas de classe. O Dorival Vieira, participou da Comissão da Verdade, fala no documentário que não necessariamente que o negro era perseguido por ser negro, mas a partir do momento que ele sofria, tinha algum tipo de perseguição, a perseguição que ele sofria era mais intensa em relação ao branco. Era um outro tipo de perseguição. Era um tipo como se fosse uma afronte duas vezes. Você está afrontando esse estado ditatorial e ao mesmo tempo que você está afrontando esse local do negro submisso que você tem que ser, à medida que essa sociedade quer nos colocar desta forma. Você não pode ser o subversivo. Você está contestando esse estado ditatorial e a sua posição como eu quero que você seja como negro. Né? E a militância negra também vai trazer um outro questionamento, uma outra pauta, que é a questão da anistia, que muitos foram presos politicamente e foram anistiados, e a militância negra vai falar, nessa época, que os presos comuns também deveriam ser tratados como presos políticos. Por quê? Muitas prisões eram feitas sem motivo algum. A questão da vagabundagem, vadiagem. Que sempre era atrelada à questão de cor. Então, o que a militância negra vai falar era que esses negros estavam sendo presos por um projeto de Estado que negava e reprimia a presença negra. Então, por isso que eles deveriam ser tratados e anistiados das mesmas formas que essa classe branca da esquerda comunista estavam tendo a anistia. E, ao mesmo tempo, tinham os aracondas, que eram negros, infelizmente, alguns que traía a própria galera preta. Fernando Holliday. Opa! Pensei alto, cara, desculpa. E estudantes pessoal do movimento estudantil, até branca, que participavam de algumas reuniões negras e acabavam denunciando para o Estado, né, servindo como denunciantes. Após feito chegada, todo o processo de democratização foi analisado de quantas pessoas haviam sido mortas durante o período, e de 437, 42 eram negros, e a gente tem que pensar, mas era a minoria, né? A gente tem que pensar que essas pessoas não eram mortas unicamente por trazer uma contestação da ditadura, eram também por ser negros. Então, o Oswaldão, que participou da guerrilha do Araguaia, foi uma das pessoas que foram presas, e como o José Rufino, Leila e vários outros militantes daquela época. O Oswaldão é uma figura importantíssima para todo o contexto ditatorial, assim, de combate à ditadura, porque ele liderou a guerrilha do Araguaia, que foi, assim, eu diria que foi o movimento mais forte contra a ditadura e que mais conseguiu se esconder de tudo, assim, que mais assustava, no caso, a ditadura, né? Os agentes da repressão, assim, eu acho que. E o Oswaldão, ele estudou fora, ele foi pra República Tcheca, se eu não me engano, e lá, assim, ele teve que aprender a falar tcheco do jeito que dava, e acho que o Oswaldão, assim, é a figura negra mais importante da ditadura naquele período, assim, porque ele metia medo nos repressores, né, e ele era uma figura importante para todo mundo que era contra, né, a ditadura, e pouco se fala dele quando você vai falar de ditadura. Intelectualmente falando também, né, porque as pessoas falam assim, metia medo por causa que, pelo menos eu tinha essa visão no ensino médio, tá, a gente faz muito tempo, metia medo porque enfrentava policiais e conseguia ganhar na porrada, mas não, tinha gente que metia medo por causa da questão do intelecto. E vale ressaltar também que foram só 42 negros mortos, só, tá, entre aspas, mas teve muita gente que não foi presa, teve muita gente que não foi torturada, teve muitos negros que foram apenas perseguidos e a tortura psicológica foi muito grande, por exemplo. Teve gente que foi muito ameaçada, teve gente que tinha pouco de condições, mudaram de estados, mudaram de países. Não chegou a dar em cabo a vida e etc., mas teve a tortura psicológica muito grande. Teve gente que foi, fala assim, se você não mudar, a gente vai falar que você tá vendo fulano? Então, a gente sabe que ele não roubou tal fruta, mas você sabe que ele foi preso e mataram ele na prisão. A mesma coisa vai acontecer com você. Então, é por isso que esse número foi menor em relação a
a prisões, mas a gente sabe que o número foi bem maior em relação a outras repressões. O próprio Abdias do Nascimento, quando ele passou um tempo nos Estados Unidos, na hora de votar, ele não pôde votar, não permitiram que ele entrasse no Brasil, porque era subversivo e colocava as questões da agenda preta, assim. E assim como Teresa Santos e várias outras figuras. E chegando ao final ali da ditadura, próxima à assinatura da Constituinte, o movimento negro pontua sobre os direitos raciais, exige que sejam colocados os direitos raciais, esse reconhecimento das diferentes racialidades, socializações diferentes na Constituinte, e que vai desencadear uma série de direitos lutados e adquiridos pelos negros, por nós, que é a questão de cotas, a Política Nacional de Saúde da População Negra, que é todo... Racismo ser reconhecido como crime, que até outrora as pessoas achavam que não existia nem racismo no país, injúria racial. E isso foi uma das grandes vitórias desse reconhecimento de que existe racializações diferentes. E uma das coisas que o Marcelo Dias coloca lá pro final do documentário é que esse negro tem que ser visto como também população brasileira. A gente não é recorte, a gente também faz tão parte quanto os brancos, assim como os indígenas têm que ser considerados assim como tantos outros povos, grupos étnicos raciais. Ele fala que se a gente não está incluído, essa democracia está errada, se a gente não está pensado desde o começo, porque a gente também é povo brasileiro, e se a gente não é considerado como povo brasileiro, isso aqui não é democracia. Exatamente. Maio de 1988. O Brasil celebrava o centenário da abolição da escravatura. Nas ruas, o movimento negro apresentava outro significado para a libertação dos escravos no Brasil. Uma farsa no sentido político, no sentido de que o 13 de maio de 1888 não representou uma possibilidade de participação efetiva nossa na sociedade. A imagem que se reproduzia sobre o passado é que o fim da escravidão tinha sido uma benesse das elites, personificada na princesa Isabel. Não esquece o nosso e-mail para vocês mandarem sugestões para a gente de pauta, programa, etc. É contato.depoisdas1919@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, nosso Twitter e nosso Instagram, que é depois das 1919, em numeral também, Twitter a mesma coisa. Tem o meu Instagram, que é Noni Gomes, Noni com 2 N's e Y, gente. Tem o Marcos também. Final BR. Tem eu, Luiz, que o Instagram é Luiz com Z, THH. Mas a gente vai deixar todos os contatos pessoais também lá no site do Depois das 19. E procurem também o filme documentário Oswaldão. Acho que se vocês jogarem no Google Oswaldão e filme, vocês vão encontrar. Ele é um filme incrível. Espero que vocês tenham entendido a importância desse episódio. A gente fala um pouco da ditadura, da questão racial nele, porque a gente entende que o cenário político que a gente está vivendo é importante que todos saibam e contextualizem, que a gente pode a qualquer hora estar revivendo isso. Espero que não, mas é uma iminência e espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.